E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Tá assistindo esse vídeo de manhãzinha? Então pega um cafezinho, coloca um fone, pode ser o Confio mesmo, e curte as histórias. Ah, e só pra avisar, caso você não esteja vendo esse vídeo de manhã, você agora tá me devendo o abração. Eu acho que odeio minha esposa. Isso pode ser um pouco longo. Eu tenho 38 anos e minha esposa 36. Somos casados, mas não parece que é assim depois de 4 anos. Ela largou o emprego logo depois que nos casamos e voltamos a estudar. Tínhamos um acordo sobre isso, mas ela não cumpriu os termos que disse que seria. Assinei o empréstimo antes de nos casarmos. Ela disse que ainda pagaria um certo valor de aluguel e tal. Antes do primeiro semestre acabar, ela disse que só poderia pagar metade do que havia dito. Então, na primavera, ela parou de pagar totalmente, mas disse que a culpa era minha por causa dos impostos dela. Ela estava tentando reunir coisas para declarar impostos, então eu declarei como casado, declarando separadamente. Ela acabou devendo porque não estava recebendo o suficiente de seus cheques, mas ainda está convencida de que a culpa é minha, anos depois. Não importa quantas vezes eu explique que os impostos não funcionam dessa maneira, não recebi o reembolso dela. Tentamos aconselhamento matrimonial, mas ela nem fez esforço. Durante toda a escola, mesmo que ela fosse só isso, ela me tratou como se eu não existisse e que todos lhe deviam alguma coisa porque ela estava estressada com a escola. Enquanto isso, trabalho mais de 60 horas por semana como chefe executivo e pago todas as contas, inclusive o seguro do carro. E para que conste, este nunca foi o acordo. Algum tempo depois, nós dois decidimos que queríamos sair de Atlanta. Assim que consegui um emprego em Chicago, descobrimos que ela estava grávida. Ela ficou absolutamente infeliz durante a gravidez. Reclamou o tempo todo. Enquanto isso, estou num trabalho muito caótico com uma organização tóxica, literalmente lutando para respirar. Além disso, consegui sofrer uma lesão bastante significativa no quadril. Rompi o tendão isquiotibial e os 2 músculos menores dos glúteos. Mal consigo andar, mas estou tendo que lutar 12 horas por dia em pé. Um dia, logo depois de machucá-lo pela primeira vez, cheguei em casa com tantas dores que fui direto para o quarto, senti o rosto na cama e não me mexi por 4 horas. Ela não me checou nem perguntou se eu estava bem. Temos o bebê e ela fica ainda mais infeliz. Ela está com raiva o tempo todo. Reclamando o tempo todo. Em algum momento, começo a pagar o empréstimo estudantil dela. Não fiquei feliz com isso, mas consegui. Ela não demonstrou nem um pouco de apreço. Eu dou a ela um cartão de crédito. Mesma coisa. Ela não consegue nem tentar reclamar um pouco menos. Chego em casa e ela literalmente jogou um saco de lixo no chão. 12 horas por dia, quadril rompido, e chego em casa com isso e ela reclamando. Alguns meses depois, o trabalho está muito tóxico, tenho que sair. A esposa ainda não voltou ao trabalho. Consegui um emprego no norte do estado de Nova York. Ela diz que apoia e quando vamos procurar lugares para morar ela me diz que provavelmente vai ficar em Chicago, com a intenção de se mudar mais tarde, mas vai procurar emprego em Nova York. Ah, outra grande coisa, poucas semanas antes disso, ela me deixou sozinha em casa enquanto estava com a família no Natal. Ela passou a maior parte do mês de dezembro com eles e estava programado para voar de volta no dia 24. Seu voo nunca atrasou e os problemas climáticos foram mínimos naquele dia, mas ela disse que não queria ir por causa do tempo. O verdadeiro problema aqui é que, semanas antes, ela cometeu um deslize e estava falando sobre ir ver outra família no Natal em outro lugar.
Salientei que isso nos separaria no primeiro Natal do meu filho. Então ela disse: certo. Então ela basicamente faz o que estava planejando fazer de qualquer maneira. Além disso, no dia de Natal, a irmã dela posta uma foto da minha esposa e de toda a família juntas de pijama combinando. E devo acreditar que isso não foi planejado. De qualquer forma, ela espera até eu aceitar o trabalho para me dizer que não vem. Nenhuma vez em qualquer conversa que antecedeu isso ela disse nada disso. Além disso, fiz contatos na área dela em Nova York que podem ajudá-la a conseguir algo. Ela nunca procurou nenhum deles. Então, estamos morando separados há quase 6 meses. Ela afirma que precisa de tempo para reflexão, para trabalhar consigo mesma e para se tornar financeiramente independente. Parte disso faz sentido. Voltar para a escola a transformou em alguém que não reconheço. Ela está zangada com todos o tempo todo e culpa todos os outros pelo fato de que todos os relacionamentos em sua vida são tensos. Conversamos muito, esporadicamente, e ela admite que está muito ferrada, até tóxica, e que eu estava certo sobre muitas coisas. Não quero parecer arrogante, mas já sei de tudo isso. Ela dizer essas coisas não resolve nada. Também falamos sobre o fato de que o que ela está fazendo agora está destruindo nosso casamento. Ela reconhece isso e isso não parece incomodá-la. Vi meu filho exatamente 3 vezes em 6 meses. Depois do Natal, é como se ela estivesse deliberadamente tentando minar meu relacionamento com meu filho. Além de tudo isso está a questão financeira. Ela ainda não é financeiramente independente. Eu pago seu seguro saúde, telefone e celular. Estamos pagando a mãe dela para ser babá e eu pago o dobro do que minha esposa paga. Ela também tem um cartão de crédito meu. O tempo todo ela mantém meu filho longe de mim. Queremos comprar uma casa, mas insisto que minha esposa precisa contribuir para isso. Quando nos reunimos, o objetivo era fazer coisas juntos. Em algum lugar isso mudou. Meses atrás, sem sequer falar comigo sobre isso, ela fez um pagamento duplo do empréstimo estudantil usando minha conta. Fiquei furioso. Ela tentou fazer isso de novo há uma semana, mas basicamente fechei a conta e não consegui. Ela também está em um apartamento novo em Chicago, pagando $1.000 por mês a mais do que nosso apartamento anterior. Por causa disso, ela está falida e não consegue economizar nada para comprar uma casa, mas espera que eu o faça. Não consigo inventar essas coisas, mas ela também está planejando uma viagem à Europa com a mãe no próximo ano. Ela tem créditos de passagens grátis, mas ainda hotéis, refeições, etc. Ela nunca tem dinheiro para nada que tenha a ver conosco, mas está tomando decisões como essa. Estou no ponto em que a odeio absolutamente. Ela é a pessoa mais vil, egoísta e nojenta que posso imaginar e me arrependo do dia em que a conheci. Estou errado? Um vizinho bateu no meu carro e mentiu sobre isso, então estraguei 130 quilos de carne enquanto ele estava de férias. Isso aconteceu há cerca de 5 ou 6 anos. Para algum contexto, meu vizinho, vamos chamá-lo de Chester, é o estereótipo do tipo estereotipado de homem ao ar livre de fim de semana. Ele possui pelo menos 10 bonés de beisebol diferentes, e todos eles têm camuflagem. Ele é um desses. Ele dirige um Jeep, que será importante mais tarde, e geralmente passa os fins de semana caçando, pescando ou se preparando para quando as bombas caírem. Tentei explicar a ele uma vez que estávamos dentro do alcance radioativo de uma grande cidade, então, se ela fosse atingida, estaríamos ferrados de qualquer maneira, mas tanto faz. Todo mundo precisa de um hobby, e algumas pessoas colecionam pêssegos enlatados.
2 semanas antes da vingança, saí e vi que meu carro tinha uma janela quebrada do lado do passageiro e aquela parte da moldura estava amassada logo acima da maçaneta da porta. Posso dizer imediatamente pelo tamanho e formato do amassado de onde veio exatamente. Como eu disse, meu vizinho, Chester, dirige um Jeep, e montado na grade dianteira está um cabo que ele usa para puxar tocos e outras coisas. Ele se projeta a quase 30 centímetros na frente do para-choque e é feito de metal sólido. Qualquer pessoa com uma foto da grade e o formato do amassado no meu carro poderia desvendar que foi essa merda só de olhar. O amassado tem formato quase idêntico e está situado na mesma altura em que a grade foi montada. Além disso, Chester mora do outro lado da rua e gosta de voltar para sua garagem. Convenientemente, meu carro está sempre estacionado na rua. Perguntei a Chester sobre isso e, sem dizer nada, ele balançou a cabeça enquanto mordia o lábio como um personagem de desenho animado sem noção. Então pergunto se alguém que pegou seu carro emprestado pode ter feito isso porque a própria grade estava bastante arranhada, quase como se ele estivesse batendo em coisas por toda a cidade. Mais uma vez, Chester balança a cabeça silenciosamente e tenta me dizer que provavelmente eram adolescentes. Sem exposição, veja bem, ele apenas culpou os adolescentes. Eu estava furioso, mas mantive a compostura e fui para casa ligar para a polícia e minha seguradora para denunciar. Consegui um policial competente, que me disse abertamente que estava claro o que aconteceu, mas sem uma testemunha seria inútil tentar provar. O agente de seguros estava igualmente certo da culpa de Chester, mas acabou recomendando que eu pagasse do próprio bolso pelo conserto. Como eu estava estacionando na rua, esse era um fator que a seguradora poderia usar contra mim se eu fizesse a reclamação. Quando chegou a hora de recalcular e ajustar minha taxa mensal, pude ver um aumento significativo. Algumas centenas do meu bolso agora poderiam me poupar várias centenas por ano daqui para frente se minha taxa aumentasse devido à minha própria negligência. 2 semanas depois, Chester e sua família estão indo para o norte para enfrentar a natureza por uma semana. E apesar da minha atitude fria com ele nos últimos dias, ele me pede para ficar de olho em sua casa enquanto ele estiver fora, já que aparentemente sou a única pessoa na vizinhança em quem ele confia. Concordei em fazer isso, não porque tivesse algum tipo de vingança em mente, mas porque ele me presenteou com uma grande caixa de cerveja pelo meu serviço. Seu único pedido foi que eu ligasse para ele se tivéssemos algum clima extremo, porque ele precisaria que eu verificasse alguma coisa. 2 noites depois de sua partida, tivemos uma forte tempestade. Vento, granizo e até alguns apagões contínuos. Na manhã seguinte liguei para Chester para perguntar o que ele precisava que eu verificasse, mas ele não atendeu. Conhecendo Chester, ele provavelmente montaria acampamento em alguma parte rural da América sem nenhum maldito serviço de telefonia celular, mesmo que ele tenha me pedido para ligar para ele se isso acontecesse. Depois de algumas tentativas fracassadas, fui até a casa dele para inspecionar possíveis problemas que pudessem ter surgido devido ao clima. Imaginei que ele provavelmente estava preocupado com a inundação de sua garagem, já que seu quintal costumava ser um fosso após fortes chuvas. Entrei na garagem e não houve inundação, mas algo me chamou a atenção imediatamente. 4 grandes arcas congeladoras, alinhadas lado a lado, ocupando um grande pedaço da parede. Espiei dentro de um e imediatamente percebi com o que Chester estava preocupado. Todos os 4 estavam cheios de carne do chão até a tampa. Parte ainda estava em pacotes do supermercado e parte embrulhada em papel pardo. Provavelmente caça adquirida nas façanhas de caça de Chester. Mas em cima de um dos freezers havia outra coisa que parecia fora do lugar. Era um copo vermelho cheio de água congelada, com uma moeda em cima.
Achei isso estranho e descartei imediatamente, mas a curiosidade tomou conta de mim mais tarde naquele dia, quando cheguei em casa. Decidi pesquisar no Google, e o que aprendi instantaneamente funcionou como uma forma de me vingar de Chester por bater no meu carro e me cobrar a conta do conserto. Há um truque antigo que as pessoas costumavam usar quando saíam de férias. Você congela um copo de água, coloca uma moeda em cima dele e coloca no freezer. Se faltar energia, a água acabará derretendo e a moeda cairá no fundo do copo. Se você voltar para casa e a moeda estiver no fundo do copo, seu freezer ficou desligado por um longo período de tempo e agora tudo nele potencialmente descongelou e ficou impróprio para consumo. Levantei-me imediatamente e corri de volta para a garagem de Chester para verificar a legitimidade do meu ato nefasto. Por sorte, o disjuntor de Chester estava escondido atrás de uma prateleira de ferramentas, não visível diretamente a olho nu. Quem colocaria uma prateleira na frente de um disjuntor? Chester, é claro. Então, prontamente tirei o copo do freezer e coloquei-o na varanda de Chester para deixá-lo pegar um pouco de sol. Depois de algumas horas, o gelo derreteu o suficiente para que a moeda escorregasse direto para o fundo do copo. Em seguida, coloquei o copo de volta no freezer, tomando muito cuidado para posicioná-lo exatamente onde estava quando tirei, antes de passar para a última fase do meu plano insidioso. Comecei a explodir o telefone de Chester com ligações e mensagens de texto frenéticas. Chester, onde está seu disjuntor? Não consigo encontrá-lo e sua energia está desligada. Ligue para mim o mais rápido possível. Fiz isso inúmeras vezes nos 2 dias seguintes, antes de finalmente receber uma ligação de Chester. Ele me disse imediatamente onde ir em sua garagem para encontrar o disjuntor, o que eu já sabia, é claro, graças ao meu trabalho anterior de detetive. Desliguei o telefone e liguei o disjuntor 2 vezes. Uma vez para desligá-lo e uma segunda vez para ligá-lo novamente, dando-lhe tempo suficiente para mexer nos relógios digitais de todos os seus aparelhos. E com isso, minha vingança estava completa. Só faltou Chester voltar para casa, o que demorou mais 2 dias. Quando Chester voltou para casa eu estava nervoso, mas ansioso para ver se minha farsa tinha funcionado. No dia seguinte, bateram na minha porta. Foi Chester. Ele me perguntou se eu queria um pouco de carne para dar aos meus cachorros. Aparentemente, a energia ficou desligada por muito tempo e toda a carne em seus freezers descongelou enquanto ele estava fora, então ele a jogou fora. Perguntei quanto ele tinha e ele disse que provavelmente estava em algum lugar perto de 135 quilos. Ele não queria desperdiçar tudo, então perguntou se eu queria dar um pouco para meus cachorros. Eu, graciosamente, me servi de cerca de metade da carne de um freezer, alguns dos quais eu guardei em minha própria geladeira, e o resto Chester teve a gentileza de me oferecer para guardar em seu freezer até que eu precisasse. O pior é que Chester não tinha ideia de que a carne nunca descongelou e ainda estava perfeitamente boa. Naquela noite, servi para mim e para meus cachorros alguns belos bifes, cortesia do próprio Chester, que ainda estava ocupado andando pela vizinhança, descarregando a carne contaminada em qualquer um que tivesse um gato ou cachorro que pudesse querer. Passaram-se pelo menos 4 ou 5 meses antes que eu e meus cães comêssemos toda a carne que Chester nos deu. Não sei se recuperei todo o meu dinheiro para consertar meu carro, mas não precisei comprar carne por muitas quinzenas. Editar. Depois de postar isso, percebi que moro onde estou há pelo menos 10 anos, então isso foi provavelmente 11 ou 12 anos atrás, não 5 ou 6. Que pena! Além disso, grade igual guincho, então fica como está. Divórcio profissional. Descartável.
pois isso pode não me tornar muito popular, mesmo no ProRevende. Tudo isso aconteceu comigo há alguns anos. Contei a um amigo a história do meu divórcio e me disseram para compartilhar. Começou há alguns anos. Achei que estávamos felizes. Éramos o seu habitual casal profissional suburbano. Vida sexual financeiramente segura, saudável, boa, 2 filhos, 14 anos e 9 meses na época. Achei que tínhamos uma vida social saudável. Estávamos passando por uma daquelas dificuldades típicas de casal. Nós dois trabalhávamos muitas horas, não passávamos tempo suficiente juntos, estávamos passando por alguns problemas de desenvolvimento com meu filho e as tensões na casa estavam um pouco altas. Percebi que ela estava passando muito mais tempo no telefone mandando mensagens de texto para suas namoradas. Eu não pensei muito nisso. Comecei a fazer um esforço muito mais concentrado para sair do trabalho quando pudesse, ajudar nas tarefas de casa e estar mais disponível emocionalmente, mas ao longo de algumas semanas o abismo foi aumentando. Acabei encontrando acidentalmente algumas mensagens quando carreguei um iPad antigo para meu filho usar. Seu mensageiro do Facebook ainda estava logado e havia muitas mensagens altamente questionáveis com um cara de sua cidade natal, que chamarei de Jim Bob Cotter ou JBC, para abreviar. As mensagens não eram completamente inadequadas, mas eu poderia dizer que faltavam algumas com base na hora e no contexto das mensagens. Fiz uma nota mental para ficar de olho nisso e tentei consertar as coisas. No dia seguinte, depois que tirei o dia de folga para resolver alguns projetos que pensei que a deixariam feliz, e deixei alguns bilhetes doces lembrando-lhe o quanto eu a apreciava, ela estava mais uma vez no canto da sala mandando mensagens para suas amigas. Levei o iPad dos meninos para o escritório, abri o Facebook Messenger e observei em tempo real enquanto minha esposa me derrubava. Ela e JBC estavam zombando de mim. Todas as minhas falhas, inseguranças e segredos que confiei à minha parceira agora eram alimento para ela e JBC. Não só isso, mas embora não houvesse mensagens sexuais direto, havia um tom sexual em toda a conversa, especialmente quando ela estava criticando meu desempenho na cama. Consegui tirar algumas capturas de tela, mas perdi boa parte das mensagens, pois conforme a conversa se desenrolava ela as apagava. Eu não era emocionalmente capaz de confrontá-la. Fiquei no escritório até ela dormir e tomei algumas bebidas. Saí de folga no dia seguinte e passei algum tempo examinando a alma, bebendo e tentando descobrir o que fazer. A esposa chegou em casa e quis saber o que havia de errado e eu simplesmente aguentei e disse a ela que tive um dia ruim. Alguns minutos depois, eu estava assistindo no iPad enquanto o acidente de trem se desenrolava. Assim começaram algumas semanas inteiras tirando capturas de tela, bebendo e me desligando do relacionamento. Eu sabia que não havia como voltar atrás. As mensagens agora eram abertamente sexuais com minha esposa completamente envolvida, e JBC estava espalhando "eu te amo". Consultei um advogado, peguei minhas opções e comecei a seguir em frente. Foi aqui que tudo ficou absolutamente surreal. Observando as mensagens descobri que JBC estava vindo para a cidade para passar um fim de semana de qualidade com minha esposa em um hotel bem bacana. Eu estava perdendo algumas informações, eles devem ter conversado por telefone sobre isso em algum momento, mas consegui inferir o suficiente para saber quando e onde. Com certeza, no dia seguinte a esposa está me bajulando e querendo passar um fim de semana no spa com as meninas para relaxar e quando ela voltar poderemos realmente nos concentrar em nosso casamento. Eu vou com isso até o fim. É a melhor ideia que ela já teve e farei qualquer coisa para nos colocar de volta nos trilhos.
Eu falo com o advogado e peço que ele elabore um acordo de separação forte afirmando que ela se mudaria, receberia visitas no fim de semana e nenhuma pensão alimentícia até o divórcio ser finalizado. Então passo pelas 2 semanas mais agonizantes da minha vida. Depois de tudo isso, a maioria dos meus sentimentos por ela desapareceu completamente, e estou fervendo de raiva como nunca senti antes. O dia D chega. Eu tiro o dia de folga do trabalho. Eu retiro metade de qualquer dinheiro de qualquer conta em que estejamos juntos, deixo a metade dela em paz. Eu já havia redirecionado meu contra-cheque para um novo banco. Fecho nossa conta no mercado monetário e recebo um cheque administrativo para metade dela e deposito a minha metade em minha nova conta. Paro em um Xerox e imprimo cerca de 75 páginas de capturas de tela do Facebook Messenger e mato o tempo porque não quero ficar em casa. Ela me manda uma mensagem dizendo que está decolando e que me ama. Eu digo a ela para se divertir. Chego ao hotel por volta das 8h30 e ligo para o telefone da esposa do saguão. Vai direto para a caixa postal. Eles provavelmente já estão nisso, tanto faz. Vou até a recepção e pergunto se posso usar o telefone para me conectar à sala do JBC. Toca 3 vezes e ele atende. JBC, olá? Eu, JBC, você pode mandar minha esposa para o saguão, por favor? JBC, não sei do que você está falando, mano. Eu, ok então. Acho que terei que ligar para a senhora JBC e trazê-la aqui. Totalmente um blefe. Eu sabia que ele era casado e sabia o primeiro nome dela, mas era isso. JBC, inaudível, arrastando os pés, pânico. Eu, você tem 5 minutos. Clique. Nem 2 minutos depois, minha esposa sai do elevador parecendo um pouco confusa. Eu assento no canto do saguão. Ela começa a vomitar besteira dizendo que não é o que parece, etc, etc. Eu não estou aqui para discutir. As coisas que são ditas nesta pilha de papéis são o que está acontecendo. A única maneira de não dar uma cópia disso para sua filha, seus pais e enviá-la por e-mail para todos que conhecemos, é se você se mudar imediatamente. A esposa era muito orgulhosa. A filha estava passando por uma fase adolescente rebelde e seu conhecimento provavelmente teria matado para sempre o relacionamento delas. A esposa também era filha de ouro de seus pais e ela sempre se preocupava com o que eles pensavam dela. Eu não tinha muita influência e a vergonha era a minha única carta a jogar. Além disso, sua vida profissional é construída em torno de sua imagem, então eu sabia que ela protegeria isso a todo custo. Este é um cheque de metade da conta do mercado monetário. Retirei minha metade do dinheiro de todas as outras contas conjuntas. Você deve ter mais do que suficiente para conseguir um lugar. Ela começa a chorar um pouco. Quase pude ver os diferentes pensamentos e ondas de emoções passando por ela, mas agora era hora de continuar pressionando. Aqui está um acordo de separação que considero mais do que justo considerando o que está acontecendo. Vou precisar que você dê uma olhada nisso. Assine e deixe em casa quando pegar suas coisas. Quer ver essas capturas de tela? Ela, não. Ok. Vá se divertir com JBC. Não volte para casa ou vou mandar isso. Mostro uma série de capturas de tela, para todo mundo. Salto para fora do saguão e posso ouvi-la começar a ter um colapso nervoso. Chego ao carro e vou para um estacionamento e tenho meu próprio ataque de raiva e choro. Anteriormente eu teria chorado na frente dela e gritado e tudo mais, mas consegui me recompor o suficiente para conseguir. Não sei o que ela fez naquela noite ou no fim de semana.
Ela mandou mensagens e ligou várias vezes querendo conversar. Acabei de desligar o telefone e quando chegou a tarde de segunda-feira, havia transportadores pegando as coisas dela e ela entregou o acordo. Eu a deixei conversar com os pequenos, basicamente dizendo que mamãe e papai precisam de um tempo separados, ainda amamos vocês, etc. Depois de uma semana ela quer ter uma conversa de verdade pela primeira vez. Eu a agradeço porque já tenho minhas coisas sob controle e tenho uma ideia do que quero, mas deveria ouvi-la. Ela sente muito. Ela quer outra chance. Ela quer sua família de volta. Ela fará qualquer coisa. Ela está de joelhos chorando no meu colo. Não tenho intenção de aceitá-la de volta. Digo a ela que ela precisa marcar aconselhamento matrimonial sozinha, em um horário que funcione para mim. Digo a ela que não posso morar com ela, mas ela deveria ficar perto dos filhos para tentar manter um relacionamento com eles. Então começa nosso novo normal, com ela vindo até a casa, cozinhando e jantando com as crianças 3 noites por semana. Ela sempre guardava um prato para mim, eu ficava escasso. Ela limpando a casa e lavando a roupa das crianças e depois voltando para o lugar dela. Fomos ao aconselhamento. Consistia em ela resolver seus problemas com o terapeuta tentando descobrir por que ela fez isso, ela implorando por perdão e eu estoicamente bancando a vítima. Eu nunca daria a ela outra chance. Tudo o que eu queria era matar o tempo, me estabelecer como cuidador principal das crianças e estabelecê-la como não tendo residência na casa. Depois de alguns meses, vou ao meu próprio terapeuta e sou diagnosticado com depressão e TAA. Pergunto ao meu trabalho se é possível trabalhar meio período em um futuro próximo para lidar com questões pessoais, e isso não é grande coisa. Depois de 6 meses de terapia, eu disse a ela que não poderia perdoá-la naquele momento e que queria um divórcio amigável, mas ela ainda é o amor da minha vida e talvez um dia pudéssemos tentar novamente. Ela ficou arrasada, mas concordou com o divórcio se eu prometesse tentar novamente algum dia. Assim que o divórcio foi apresentado, eu precisava que as crianças quisessem ficar comigo. Deixei uma pesquisa no Google por como sobreviver à infidelidade de sua esposa no PC compartilhado de casa e deixei alguns artigos impressos sobre infidelidade, não tão escondidos na cozinha. Minha filha os encontrou e veio até mim chorando. Eu disse a ela que ela não deveria encontrar isso, que a mãe cometeu um erro, que a mãe ainda a ama e que eu sempre estaria aqui para ajudá-la. Minha filha, que costumava ter tanta consideração por minha esposa, agora não falava com ela sem gritar, e isso a esmagava. Não é de surpreender que, alguns meses depois, o tribunal precisasse de declarações das crianças. O irmão mais novo seguiu o exemplo da irmã mais velha e os dois queriam ficar com o pai na casa em que cresceram. Quando o divórcio foi finalizado, consegui a casa, tive que comprar parte do patrimônio dela, mas tudo bem. Consegui a custódia primária das crianças. Recebi uma generosa pensão alimentícia devido à diferença em nossos rendimentos devido ao fato de eu trabalhar meio período. Agora, nos últimos 2 anos, consegui morar na casa com meus filhos, trabalhar meio período, conseguir que agora as subsidiasse para mim, e quando ela leva as crianças nos fins de semana, posso me divertir com algumas meninas que conheci em aplicativos de namoro. Aos olhos dos meus filhos, sou o santo padroeiro da paternidade por seguir o caminho certo e estar sempre presente. Aos olhos da minha ex, fui eu quem escapou e ela sempre ansiará, e recebo o bônus de tê-la vindo para fazer sexo sempre que eu quiser, balançando aquela cenoura de talvez voltarmos a ficar juntos. Mas isso nunca vai acontecer.